a gente vai, sei lá... É isso aí, gente. Estamos de volta aí com mais uma programação da Estrela FM. São 23 horas e 14 minutos. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Né? Não é isso aí, Marcos? É isso aí, Zé Roberto. E aproveitando nossos missionários que estão aqui, né? Eu gostaria de saber da história deles. Como que vocês foram chamados ao Ministério da Pregação? Né? Como que vocês iniciaram a vida de vocês nesse ministério maravilhoso? Pode começar. Você conta ou eu conto, irmão? Pode começar que depois eu vou contar também. Tá bom. Olha, irmãos, a história é um pouco comprida, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Bom, eu e o irmão Mateus, a gente sempre foi irmão de ministério. Desde muito pequenos, assim, mais ou menos uns 5 anos de idade, a gente sempre foi... Mas vocês são parentes? Isso, é meu primo. Meu primo. E a gente sempre foi irmão de ministério. Tanto que o avô dele, ele era presidente da Igreja Assembleia de Deus, o Ministério Rio da Vida. E a gente fazia parte, era uma igreja que ficava aqui no Tocantins, aqui onde fica situada aqui a Web Estrela FM. E a gente tinha uma igreja aqui no bairro. Só que aí com o passar do tempo, o pastor Mário, excelente, vamos dizer assim, ele começou a ficar de mais de idade, né? E aí ficou pesado para ele sozinho conseguir tomar conta da igreja. E a igreja acabou passando para as mãos dos nossos pastores, que são hoje o pastor Júlio e o pastor Danilo, excelentes pastores. E desde que eles tomaram o ministério, eles sempre nos incentivaram a buscar na oração, a buscar no jejum. Tanto que foi quando eles tomaram posse, né, da direção da igreja, que nós nos batizamos. Nós nos batizamos em Cristalina no dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro, dia do nosso renascimento, né? Ué. Renascemos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso batismo nas águas foi uma bênção. E desde então a gente passou a buscar. Nós se batizou no ano passado, né? Dia 7 de janeiro do ano passado. E aí nós fomos buscando, até que a nossa igreja ela passou do Tocantins lá para o Canaã, um bairro aqui de Uberlândia, para quem está fora que não conhece. E aí nós passamos para lá e o pastor Júlio também tomou posse da igreja lá e a gente está fazendo parte do ministério junto com ele. E foi lá também que eu fui batizado com o Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou firme e forte, buscando cada dia mais, buscando no jejum. E é um conselho que eu dou para você que está me ouvindo, você que está no início do seu ministério, está no início da sua carreira ministerial. Busca em oração, busca em jejum, porque a vida de cristão, ela não é fácil. Quem dizer que ela é fácil, essa pessoa está mentindo. Mas o Senhor já tinha nos alertado que nessa vida nós passaremos por aflições, mas nós cremos no Salvador, nós cremos naquele que nos entregou a vitória. Então, pelo nome de Jesus Cristo, nós já somos vencedores. Então, a gente vive para a honra e glória do Senhor até o dia de hoje. Não, meu querido irmão? Com certeza. Bom, irmão, já realmente no meu caso a história é bem parecida, né? Como o irmão João já disse, saímos do mesmo ministério e estamos aí, hoje também continuando no mesmo ministério. E a minha história já não é muito diferente. Quando o pastor Júlio e o pastor Danilo assumiram, eles nos estimularam bastante, né, irmão? Nos estimularam bastante a continuar nessa força da palavra de Deus. E logo após termos terminado o discipulado, ter feito os estudos, fomos e nos batizamos, né, na cidade de Cristalina, no dia 7 de janeiro. Né? Inclusive, mandar um abraço para o pastor Gesiel Guzmão. Saudades. Saudades também. E, inclusive lá, como o irmão disse também, foi o nosso renascimento, né, irmão? Um nascimento para Cristo, morremos para a carne naquele momento, fizemos uma escolha. E o irmão Marclês perguntou como nós vimos que nós fomos chamados para este evangelho, para pregar a palavra de Deus. Há sempre um momento específico que marca as nossas vidas, né? Eu não quero me delongar muito,
Mas este momento foi quando simplesmente eu estava indo para a igreja, a gente ainda tinha uma congregação no Tocantins, e simplesmente eu havia sentido algo diferente no meu coração, né? Eu já contei este testemunho na igreja lá, e quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu peguei a minha Bíblia, tipo assim, foi uma coisa que parecia que nem fui eu que tinha feito aquilo. Eu peguei aquela Bíblia, eu fui para aquela mesa de oportunidades, o pastor não tinha chegado ainda, a gente costumava chegar um pouco mais cedo, né, para abrir a igreja. E eu peguei a minha Bíblia e quando eu comecei a ler, irmãos, simplesmente palavras começaram a vir à minha boca, eu comecei a falar de um modo eloquente, nem eu estava conseguindo compreender como eu estava conseguindo fazer aquilo. Mas naquele momento, irmãos, eu compreendi que quem estava falando já não era mais eu, mas o Espírito Santo. Apesar daquela época, né, eu não sou batizado no Espírito Santo, mas de qualquer forma, quando Jesus morreu, e ele deu um mandamento para os seus discípulos, que era ir e pregar o Evangelho. E naquele momento eu estava com isso em meu coração, e também Jesus disse que quando ele morresse, ele deixaria um Consolador. E nós sabemos que Jesus Cristo vive e o Consolador está conosco hoje. Aleluia. E o Consolador é Ele, o Espírito Santo. E foi Ele quem me deu discernimento e a palavra naquele momento. E é isso, irmãos. Foi daquele momento que eu comecei a sentir a vontade de pregar a palavra de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que o mesmo Deus, ele opera, né, às vezes da mesma forma nos dias de hoje. Sabemos quando Jesus chamou Pedro, né? Pedro era reconhecido como um homem que não tinha cultura nenhuma, um homem que mal sabia falar. E quando ele prega a mensagem que 3.000 almas se rendem a Jesus, os sacerdotes, que era o sumo sacerdote Anás, Caifás, eles ficaram maravilhados, porque eles perguntavam, esse não era Simão, o pescador? Então se cumpria ali a palavra do Senhor, né? Que quando eles forem para multidões, não se preocupavam com onde falar, porque o Espírito falaria por eles, né? Então o mesmo Deus, ele tem operado da mesma forma, e isso é o cumprimento da palavra do Senhor, né? E Deus, ele vai continuar usando, ele vai continuar levantando homens e mulheres para pregar a sua palavra. O que eu acho interessante é que a gente ouve falar muito assim, muitos estão desanimando, né? Muitos estão perdendo o primeiro amor, né? E a palavra do Senhor ainda está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Nesse mesmo contexto, né, para você que está aí na sua casa e quiser conferir, está em Mateus, capítulo de número 24, do versículo 4 até o versículo de número 12. Né? Nesse mesmo contexto está dizendo, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29, diz que os jovens se cansam, né? Os moços se fadigam, mas no versículo de número 31 está escrito, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E aqui nós temos na presença de Deus, de jovens que estão sendo levantados pelo Senhor, né, para pregar o Evangelho. Jovens que não se cansam, que não se fadigam, porque tem a presença do Espírito Santo de Deus. É verdade que pessoas têm desanimado? É verdade. Mas é verdade que Deus tem levantado homens e mulheres para impactar o mundo? Tem levantado. E se você quer ser levantado hoje, se você quer ser usado hoje, continue na presença do Senhor. Vamos continuar mandando os alôs. Quero aqui mandar um alô para o pastor Marivaldo, né, Zé Roberto? Da cidade de Bom Jesus, Goiás. Né? Deus abençoe o senhor. Vamos mandar mais alô, Zé Roberto? Isso, quero mandar alô para o pastor Rênio, que está lá
em Araguari, tá ligado conosco, ele, a Joyce, os meninos, né, o Samuel e o Emanuel. Deus abençoe vocês aí, viu? Nós estamos aqui com a transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Nosso canal ali, que é o Web Estrela FM. E vocês ficam ligadinhos com a gente, curte nossa página, curte nossa transmissão e a gente vai sortear o CD da dupla Cláudio e Fernando. CD abençoadíssimo, só hino bom. Daqui a pouco a gente vai tocar um hino deles. Mas enquanto isso, vamos ouvir um hino aí com a dupla de Lardino e Priscila. Um hino que tem o título A História de um Adorador. Vamos ouvir esse hino. Vai para todos os ouvintes da Estrela FM, que está ligado aqui em Uberlândia, e os internautas que estão ligados aí no mundo, né, Marcli? Pela Estrela FM. Deus abençoe a todos vocês. E o irmão Paulo também, lá de Tuiutaba, está nos assistindo aí pelo Facebook. Deus abençoe, irmão Paulo, viu? A família toda aí. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Não é isso aí, Marclay? É isso aí, Zé Roberto. Quero aqui mandar um alô, né? Já que está ao vivo, quero mandar um alô para as igrejas do Rio de Janeiro. Né? Tá ali o pastor Silas, lá de Sarapuí. Deus abençoe o senhor, da Igreja Assembleia de Deus. Quero mandar um alô para todo o Ministério da Assembleia de Deus Madureira, que tem lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um alô também para a igreja do pastor Silas Malafaia, que tive o prazer de conhecer uma das suas congregações, né? Um abraço para todos vocês. Quero mandar aqui um alô também para o pastor da igreja do Rio da Prata, né? Eu tive o prazer de estar ali na igreja, tive o prazer de estar trazendo a mensagem, Zé Roberto, uma igreja abençoadíssima. Deus abençoe todos vocês. É isso aí, Marcos. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ouvir esse hino aqui com a dupla de Lardino e Priscila. E daqui a pouco a gente já volta fazendo o sorteio do CD e já passando para o pregador, né? É verdade. Né? E você pode continuar conectado conosco. Né? Nós estaremos aqui, né, fazendo a vontade do Senhor e ministrando a palavra para vocês ouvintes. É isso aí. Então vamos lá com a dupla de Lardino e Priscila. A História de um Adorador. E daqui a pouco a gente está de volta aí na Estrela FM 107.1. 23 horas e 27 minutos. Amém, pessoal. Né? Nós estamos aqui, para quem está conectado no aplicativo, né? Está ouvindo hinos maravilhosos. E você que quer participar conosco, né? Você pode estar ligando no número, você pode estar mandando, hoje em dia tem WhatsApp, né? Tudo mais fácil, mandando um WhatsApp, né? E pode estar participando para concorrer ao CD do Cláudio e Fernando, né? Mande o WhatsApp. Qual que é o número, Zé Roberto? 992 24 62 24. É o telefone aqui dos estúdios da Estrela FM, do programa Encontro Gospel. Amém, né? Então mande o seu nome no WhatsApp. Você que quer uma oração, né? Nós aqui no final do programa nós estaremos fazendo uma oração, né? E nossos pregadores, missionários, esses homens de Deus, eles vão estar orando por sua vida, né? Nós vamos estar anotando o seu nome por oração, né? E grandes coisas o Senhor tem feito através de oração. E eu quero contar aqui um breve testemunho, pessoal, que eu ouvi esse testemunho na Igreja Assembleia de Deus Missão, que o pastor presidente, pastor Álvaro Sanches. E naquele dia estava pregando um árabe cristão. E ele dizia que começou uma guerra lá no país dele, e todos os crentes, todos os cristãos, eles correram para dentro da igreja. E era explosão, tiro para todo lado, uma coisa terrível, coisa que não é comum para nós, mas para eles, nem para eles, né? Porque a guerra ela nunca é comum. E o pastor da igreja pediu para a igreja está em oração. E todo mundo ali começou a orar, todo mundo ali começou a clamar ao Senhor.
e Deus ouviu a oração deles. Aleluia. Quando cessou os tiros, o pastor falou assim, olha, todo mundo se coloque de pé, né, e nós vamos para fora e vamos ver o que está acontecendo. Quando eles chegaram de fora da igreja, eles tiveram uma surpresa. Todo lugar estava destruído, tudo estava acabado, mas aonde estava a igreja do Senhor, onde estava o templo, né, não tinha um arranhão. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava naquele templo também, mas porque ali naquele templo havia homens que clamavam a Deus, homens que buscavam o Senhor. A palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, Deus ele continua operando no meio da oração. E por que eu contei esse testemunho? Eu quero dizer para você que às vezes está desempregado, às vezes está enfermo, às vezes está passando uma crise familiar. Eu não sei o seu problema, mas nós vamos estar fazendo essa oração e Deus ele vai atender a sua súplica. Deus ele vai atender você, né? E aqui nossos obreiros estarão orando pela vida, pela sua vida. Só você colocar o seu nome, nós anotaremos, né? E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Inclusive, Zé Roberto, você pode estar mandando para nós o seu testemunho, né? Nós vamos divulgar o seu testemunho, nós vamos falar aqui, né, na rádio o que Deus faz na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, porque aqui é uma rádio que publica o poder de Deus, né? E Deus ele se faz presente nas orações, né? Aleluia. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Amém. O poder da oração, eu fico me recordando daquela passagem. Está escrito, é uma passagem que eu posso considerar um clássico das pregações, né? É uma passagem bastante conhecida, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo de número 14. Glória a Deus. Nós estaremos, pessoal, daqui a pouco eu vou estar falando, nós estaremos ao vivo agora pelo aplicativo, né? Pela rádio. E pela 107.1 também, né? 107.1. Você que está em Uberlândia pode conectar, né, Zé Roberto? É isso aí. A gente acabou de ouvir aí com a dupla Dilardino e Priscila, História de um Adorador. E a gente vai ouvir também mais um hino com a dupla, que é o Cláudio e Fernando, desse CD abençoado, que a gente vai sortear hoje, né? A gente vai ouvir um hino que tem o título, né, Marclay? O título dele é muito bom. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E a gente vai tocar ele aqui para poder a gente vir já com os meninos para pagar, né, Marcos? Que o nosso horário hoje está corrido. E antes disso, deixa eu só mandar uma alôzinha aqui. O nosso amigo Kleber Paulino, o irmão Paulo de Souza, o Paulo de Brito, o Márcio também, né? Márcio Dantas, que está ligadinho com a gente aí ao vivo. Deus abençoe vocês. Fique ligadinho com a gente aí, viu? Tá aí uma turma aí conosco. O Rênio também, lá de Itubiara não, de Araguari, né? É isso aí, né? Deus abençoe, viu? Pastor abençoado, viu? Vamos orar. Vamos orar que Deus vai operar. Marcos Dantas, vamos ouvir então com Cláudio e Fernando, Ele é Jesus. Tem esse hino nesse CD aqui, viu, gente? É o título do CD da dupla Cláudio e Fernando. E daqui a pouco a gente fica sabendo quem vai ser o ganhador desse CD. Vamos lá então, Cláudio e Fernando, Ele é Jesus. Ok, né? Nós estávamos falando do poder da oração, né? E como eu já dizia, tem um versículo clássico das pregações, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, né? Que ali dá quatro destinos, né? Que o cristão ele tem que ter, né? Que diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, né? Então é essencial, a oração é essencial,
a humilhar nos pés do Senhor é essencial, se converter dos seus maus caminhos é essencial, né? Porque tem pessoas também que vai na igreja todo dia, né? Ora, mas ainda não deixou de ser o velho homem. Né? É importante ter esses 4 ingredientes, né? Para você ser um cristão de verdade. É isso aí, João Vitor, Mateus, Felipe. Amém, glória a Deus. Essa palavra é muito tocante, né? Porque ela fala justamente o que o povo precisa no mundo de hoje que estamos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nesta palavra fala que aquele que se arrepende com todo o amor, com toda a paixão, porque aquele que se arrepende verdadeiramente, esse sim tem lugar no céu, né? Esse sim já colocou o seu nome e sua vida nas mãos de Deus. Porque Deus exige isso de nós. Ele exige um arrependimento sincero. Porque desta forma, Ele será manso conosco. Eu lembro da história de Davi, irmão. A história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que após ter cometido um pecado de adultério e homicídio contra Urias, mesmo assim ele se arrependeu verdadeiramente. Ele se prostrou, ele se humilhou, ele jejuou pelo que tinha acontecido, né? E Deus o perdoou verdadeiramente, mas não ficou só por isso, né? Deus trouxe um castigo para Davi, porque muitas pessoas pensam que é fácil, né? Pediu perdão, acabou, mas Deus necessita de um arrependimento sincero, né? É interessante, Mateus, que é a lei da colheita, né? Do plantio e da colheita. Semeadura, né? A lei da semeadura. Aliás, a lei da semeadura. Né? Mesmo que a gente, por mais que a gente seja santificado depois, a gente sempre colhe aquilo que a gente planta. Né? Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele foi um homem segundo, ele cometeu o ato de adultério, né? Mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque ele fazia a vontade de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Mas a colheita do pecado foi inevitável. A espada, ela nunca se apartou da casa dele, né? Então isso é uma coisa interessante também da gente falar, sabe? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou cometer esse pecado, mas amanhã eu me arrependo. Olha, saiba você que todo pecado, ele tem consequências. Você pode se arrepender depois, né? Por exemplo, se você mata alguém, você cometeu um pecado, mas Deus não vai te livrar da cadeia. Né? Você vai para a cadeia, porque é a lei dos homens. Então, todo pecado ele tem consequências. E essas consequências não é culpa do Senhor, né? É a culpa do homem. O homem comete pecado, mas a misericórdia de Deus é para salvar o homem das ciladas do inimigo. A misericórdia de Deus é para salvar o homem do inferno, né? Então, nós temos que continuar na presença de Deus, evitar o pecado. Deus ele é misericordioso, Ele é longânimo, né? E se Ele nos corrige, é para o nosso próprio bem. Nós vamos entrar agora, né, Zé Roberto? É isso aí, gente. Já estamos de volta aqui pela Estrela FM 107.1, né? E pelos aplicativos aí, as redes sociais. Marcos, aproveita aqui e mandar logo uma alôzinha aqui logo. O nosso amigo Roberto Batista, lá de Tuiutaba. Tá ligado conosco aí? Deus abençoe, viu, Roberto? A irmã Cílio também, a Cílio Pereira, tá ligadinho com a gente. O irmão Clébio, o Paulo Souza, o Paulo Brito, nosso amigo também, o Márcio, o Renio, todo mundo ligadinho com a gente aí pelo Facebook. E tem a nossa página ali também, o nosso canal ali no YouTube, né? Que é o Web Rádio Estrela FM. Ali você vai estar acompanhando aí as nossas transmissões ao vivo que a gente está fazendo, viu? Fique ligadinho com a gente aí. Marcos, vamos passar para o pregador e depois a gente volta com o sorteio, né? É verdade, Zé Roberto. Hoje, né, quem vai estar nos trazendo a mensagem, né? Mateus Felipe, né? E é pela segunda vez que ele está pregando aqui hoje. Nós tivemos a presença do João Vitor Firmo, também trazendo a mensagem, né? São dois pregadores da Palavra de Deus.
E eu não posso esquecer, né? Eles são um trio de pregadores. Esteve conosco aqui João Vitor, Matheus Felipe, e eu quero mandar um abraço para você, Igor Firmo, né? Que é outro jovem pregador, né? E nós queremos você pregando aqui também. Matheus Felipe com a palavra. Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esta rica oportunidade e depois para o irmão Marclês, irmão José Roberto. Irmãos, quando eu recebi a oportunidade de pregar novamente, né, eu estava preparado para jantar, irmão. Estava pronto para jantar, né? Ou vamos comer, né? Estava sem comer por um bom tempo. Aí quando o Marclês chamou, né, era 10h40, ele falou, tem que chegar aqui até 11 horas. Eu falei, irmão, pode falar que pode contar comigo. Porque, irmãos, eu tenho pedido tanto a Deus. Você fala, Deus, transforma-me num varão segundo o teu coração. Transforma-me num homem segundo o teu coração. E quando eu recebo esta oportunidade, irmãos, eu me vejo como um soldado. Como um soldado que está descansando e sendo chamado para a guerra, né? Quando eu recebo essas oportunidades de pregar o Evangelho, eu me sinto como um soldado, sendo convocado para uma luta. E essa luta que vamos ter é uma luta espiritual. Antes que eu me esqueça, irmãos, eu gostaria também de pedir para o irmão João Vitor ler em Jeremias, que é a respeito de uma cruzada, irmãos, que haverá na igreja onde nós congregamos. Essa igreja fica lá no bairro Canaã, e fica na rua Zorá, número 604, não é isso mesmo? Amém. E nesta campanha, irmão, nesta cruzada, estaremos tratando do seguinte tema, no livro de Jeremias 31:3, o irmão João Vitor pode ler aí? Amém. Diz assim a Sagrada Escritura em Jeremias, no capítulo 31, do versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Amém. E irmãos, já vamos estar agora passando para uma palavra que veio em meu coração logo que o irmão Marclês me chamou para estar trazendo a palavra aqui nesta noite. E a palavra que me veio, eu vou estar trazendo dois contextos que derivam da mesma ação, que foi a fala de Jesus sobre o Espírito Santo que ia descer sobre os seus discípulos e sobre ir e pregar o Evangelho. Primeiramente, eu vou estar lendo em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim a Santa Escritura de Deus: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Também gostaria de ler no segundo contexto, né, que gostaria de estar apresentando, é no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que também é um versículo bastante conhecido, você que é crente com certeza deve conhecer ele, que é assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E irmãos, por que veio esta palavra em meu coração? Nós, quando Jesus morreu na cruz, Ele nos prometeu um Consolador que viria para conosco, ficar conosco. E como recebemos este Consolador? Recebemos este Consolador a partir do momento em que nós aceitamos ser filhos de Deus. Como somos filhos adotivos de Deus, a partir daí começamos a ter o Espírito Santo em nossas vidas. A partir de uma entrega de nossas vidas, temos a oportunidade do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos vivendo aqui um momento, né, irmão João Vitor, da nossa igreja, que é realmente esta cruzada. Amanhã, no sábado, cerca de 9 horas da manhã, estaremos fazendo um evangelismo. E estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. E Deus nos mandou o seguinte: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós devemos, irmãos, estar em consagração, estar diante de Deus com força de vontade. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele os capacita. Porque é assim a palavra de Deus. Deus, às vezes, um homem pode ter eloquência em suas palavras, pode falar bem diante das pessoas, pode às vezes subir no púlpito e falar bem, mas isso não é nada quando não temos a palavra de Deus em nossas vidas. Eu olho para os pregadores de hoje em dia, irmãos, chega a me dar um pouco de revolta,
Porque eu, apesar de ser jovem, eu fui criado numa família evangélica de tempos atrás. Uma família que já viveu na igreja evangélica de antigamente, principalmente o meu avô, Mário Bezerra, que muitos conhecem ele. E eu fui ensinado desta forma, irmão, que o evangelho não é só rosas, porque os pregadores de hoje costumam pregar apenas as coisas boas, e realmente as coisas boas prevalecem. Porém, Jesus já nos falara, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou conosco, aqui, na palavra de Deus, está a base da vida de um crente. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Irmãos, me lembro da história de Jó. É Jó, né, irmãos? Que teve a paciência, isso, realmente. Jó. A paciência de Jó, né? Porque foi um homem que teve riquezas, teve filhos bonitos, teve uma casa, uma vida boa. Só que a partir do momento em que começou a dar tudo errado, Jó continuou perseverante na fé. Isso por quê? Porque ele tinha a vida firmada na palavra de Deus. Jó era um homem tão temente que ele oferecia sacrifícios para os seus filhos, como se eles estivessem em pecado, porque Jó temia a Deus. E na palavra de Deus, nós recebemos, o Senhor Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, né, irmão? E este mandamento é: amai o próximo como a ti mesmo, e amai o Senhor teu Deus de todo o coração, primeiramente, né? E Jesus também nos disse um último mandamento, antes dele, quando ele falou com os apóstolos, que foi: vocês receberão o Espírito Consolador, e também o mais importante também, ide e pregai o Evangelho, que eu estou frisando aqui nesta noite. Porque a partir do momento em que recebi a oportunidade, veio-me esta palavra, que muitos crentes, às vezes não conseguem sair na rua, às vezes por saúde, motivos de saúde, pode ser o que for, mas às vezes você tem um objeto, um instrumento da palavra, um instrumento do Evangelho, bem na sua casa, um computador, um celular. O que estamos fazendo aqui é uma forma de Evangelho. Esta rádio, Estrela FM, é uma forma de Evangelho. Estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu tenho esta vontade, mas não quero falar muito de mim, de receber um bom conselho, irmãos. Que quando subimos no púlpito, não é para falar de nós, mas é para falar de Deus. É para trazer com a palavra do Espírito Santo pessoas ao arrependimento. Os pregadores de hoje em dia costumam falar que prosperidade, 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 mas cadê os apelos dentro da igreja? Cadê aquele pastor que falava: quem aqui quer aceitar Jesus? E muitas almas se rendiam, muitas almas começavam a frequentar a casa de Deus, muitas almas entregavam a sua vida e iam sendo batizadas. Cadê esta igreja de antigamente? Onde está a igreja dos tempos antigos? Apesar de eu ser jovem, como já disse, eu olho para a igreja de antigamente e olho para a de hoje, vejo uma diferença incrível. Porque as pessoas de hoje, os jovens, por exemplo, querem mais liberalidade, querem roupas extravagantes. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja de hoje? O que está acontecendo? Estão deturpando a palavra de Deus. Irmãos, quando eu vou pregar, eu não costumo falar apenas de prosperidade. Eu falo também. Só que quando eu falo de prosperidade, eu falo que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus não é apenas essa flor de rosas que todo mundo às vezes quer que ele seja, que os pregadores apresentam. Irmãos, realmente Deus é amor e Ele estará contigo nos momentos difíceis da sua vida. Só que muitos crentes, quando estão em momentos difíceis, querem apenas acusar a Deus que Deus não está com ele, que Deus o abandonou. Como disse Jó, Jó foi um homem que teve paciência. Em nenhum momento de suas provações ele murmurou. Ele simplesmente entregou unicamente a sua vida nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha uma confiança plena em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 israelitas que tinham ido para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor, não é isso mesmo? Falou para eles se ajoelharem diante daquela imagem. Só que aqueles homens, irmãos,
tinha uma confiança plena em Deus. A fé se baseia na confiança. Quando temos fé, devemos ter confiança. E quando temos confiança, devemos ter a fé. E estes homens tinham, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, que esta fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Porque os jovens disseram, olha, pode aquecer esta fornalha 7 vezes mais, porque o nosso Senhor é muito mais. E eles não temeram, porque eles sabiam que poderiam morrer, se não fosse da vontade de Deus, que eles continuassem vivos. E no momento em que eles foram lançados na fornalha, o rei olhou e falou com o guarda, olha, não foram 3 que nós jogamos na fornalha? E por que vejo o quarto? E esse quarto tem uma característica diferente, ele é único, ele tem um esplendor, ele é divino. Glória a Deus. Jesus apareceu naquele momento com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembro-me também de Daniel, a mesma coisa. Hoje no culto, que tivemos um culto na nossa igreja, foi dito essas coisas. Daniel, na cova dos leões, um homem que não negou o Senhor Jesus Cristo, orava 3 vezes por dia e foi acusado por causa disso e foi lançado na cova dos leões. E o Senhor Deus fechou a boca dos leões. Amém. Os leões tiveram que jejuar, porque não iam pegar Daniel, não. Porque Daniel tinha um propósito na vida daquele homem, porque Deus tinha um propósito na vida de Daniel. E foi isso que Deus fez, Deus fechou a boca do leão. E aqueles leões, após Daniel ser retirado, quando foram jogados os acusadores, os leões estraçalharam os acusadores de Daniel. E Deus está conosco, e mesmo que Ele não nos livre desta forma, nós sabemos que nós vamos para um lugar melhor. Aleluia. Nós devemos ter a firme confiança e a firme fé que no dia do arrebatamento, ou se formos levados em outra ocasião, nós devemos estar com a confiança plena que nós veremos Deus. Nós abraçaremos Deus e viveremos num lugar onde não há dor e nem morte. Esta é a esperança de um crente. Jesus é amor. Jesus é compaixão. Ele morreu. Ele teve a maior atitude de amor do mundo. Ele simplesmente entregou a sua vida para cada um de nós. Eu vi numa pregação, já estou encerrando porque terá que fazer o sorteio do CD, né? Então devemos ser prudentes com o horário, né? Muitas vezes eu não consigo eu não consigo olhar o horário, mas agora eu estou aqui esperto no horário, né? Que, como eu estava dizendo, Vindo uma pregação. isso, eu estava ouvindo uma pregação que era daquela mulher que a adulterou e Jesus estava escrevendo na areia, está escrito em João. E Jesus falou naquele momento, né? O povo apresentou aquela mulher para testar Jesus. Falou, Senhor, esta mulher estava adulterando, o que devemos fazer com ela? Simplesmente para testar Jesus. E Jesus, numa forma mais sábia, não existe, respondeu, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus disse isso, todos aqueles homens, todos aqueles acusadores foram embora e ficou aquela mulher. E Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Concedeu perdão para aquela mulher. Aí muitas pessoas podem se perguntar, mas por que Jesus não tirou a primeira pedra? Porque pouco tempo depois, Jesus estava carregando a sua cruz no meio daquelas ruas de Israel. Aleluia. Jesus estava carregando, indo em direção à sua morte, em direção ao Calvário. E foi lá que Ele entregou a sua vida por amor de cada um de nós. E Ele deixou este mandamento, ide e pregai o Evangelho. Ele quer mudança de vida. Ele quer que você comece a ler a palavra dEle todos os dias. Ele quer entrega. Ele quer que você tenha força de vontade. Ele quer que você queira pregar o Evangelho nas ruas, em outros países, seja onde for. Você que depende de Deus, não Deus depende de você. Mas Deus está disposto a te conceder se você buscar com todo o coração, irmão. Você que não é crente e está escutando esta palavra, venha para o caminho de Deus. Porque Ele sim é a vida eterna.
Quando formos arrebatados, nós teremos esta linda oportunidade de abraçar a Deus e viver num lugar onde não haverá dor. E isso é algo maravilhoso, que eu tenho em meu coração, que é a minha esperança e que também tenho confiança que é a esperança de cada um que está aqui neste lugar. Todos nós aqui somos crentes e nós temos esta firme confiança em Deus. Aleluia. E é isso, irmãos, eu vou estar agradecendo esta rica oportunidade, né? Eu agradeço o irmão José Roberto, o irmão Marcleis, por esta oportunidade e precisando aí, estamos aí firmes, como já disse, somos soldados de Deus. Irmão João Vitor também, pregador da palavra, irmão Igor, vamos trazer ele também aqui para estar recebendo essa oportunidade. Não, para a semana que vem o João Vitor já vai estar escalado já Eita glória. para trazer a palavra também, né, Marcos? Eu tomo posse, hein? Amém. Também, Zé Roberto, tem o Igor que nós vamos encaixar ele um dia para estar pregando aqui também. Essa semana aí vai estar bem corrido, vamos ter que botar essa turma para trazer a palavra, né? Gente, muita gente participou conosco, muita gente curtiu a nossa página e teve um sorteado aqui, né? Que ganhou o CD. E parece que ele é da igreja do bairro Tocantins. Isso, do bairro Tocantins, do pastor Vinícius, Como é que é o pai nome da dele, Assembleia de mano? Deus, Campo de Guaratuba. Judivan Silva, você é o vencedor, né? Bom demais, Você é o né? vencedor. Quem for da igreja do pastor Vinícius, do bairro Tocantins, ou você mesmo estiver conectado conosco, você ganhou o CD da dupla Cláudio e Fernando. Bom demais da conta. E a gente aí, ó, vamos essa luzinha aí, tá todo mundo ligado com a gente. Deus abençoe vocês aí, viu? E fiquem sempre ligados conosco. E alguém que não pegou a mensagem toda, pode ouvir ela também lá no YouTube, amanhã. Né? Amanhã já está lá, no nosso canal lá, Web Estrela FM, e você vai pegar essa pregação do começo, né, Marcos? É verdade, né? Uma pregação maravilhosa, né? É uma pregação onde nos abençoa, nos exorta, né? Nos corrige, então é uma pregação completa. É isso aí. E, né, Marcos, chegou o final de mais uma programação nossa, né? Sim, Zé Roberto, verdade, né? E tem muitas pessoas que no programa anterior pediram oração, né? E daqui a pouco estaremos orando por você. Isso, quem vai estar orando aí vai ser o João Vitor, né? Vai estar orando por as pessoas que ligou, que pediu oração, Glória a Deus. as pessoas que deixou o nome também aqui na oração no decorrer da semana, que a gente vem notando o nome. A gente vai estar orando no atacado, né, Marcos? Para toda essa turma aí. Eu tenho certeza que vai ser bom. Lembrando que amanhã não tem a programação, né? Sábado e domingo. A partir de segunda-feira a gente volta. Talvez um novo horário, que nós devemos começar o nosso horário das 10 às 11. Porque o pastor Valdenito Souza vem com um programa da Visão Missionária. Começará das 11 à meia-noite e meia. A partir de meia-noite, nós vamos estar linkados em rede com a Rádio Tropical Gospel, lá de Curitiba. Vai estar mais de 18 emissoras linkadas uma na outra, e a Estrela FM vai fazer parte desse canal aí, com o missionário Alexandre da Rosa, trazendo uma oração. Lembrando que vai ter um evento muito bom, né, Marcos, agora de setembro, da Visão Missionária. A gente vai estar anunciando aí no decorrer da semana. E também a gente já comentou da festa do pastor Sinomar, que começa agora em julho, né? Começa em julho. E a turma aí é nosso convidado aí, que acompanha a Estrela FM, nosso amigo J. Batista. Deus abençoe, viu? E lembrando da festa do pastor Sinomar, vai estar uma turma conhecida, viu, Marcos? 10 anos do Ministério Profético. Vai estar aí o cantor Samuel Dias, pastor Gabriel Nunes, pastor Lorinaldo Miranda, cantor Josinaldo Ramos, cantor Eduardo Alves, o Daniel Olímpio, grande pregador da palavra do Senhor. e Regina e Gideones. Muito bom, gente.
venha participar dessa grande festa. Pastor presidente, pastor Sinomar Dias, e aí o vice-presidente, pastor José Ivonaldo. E vai ser na Avenida João de Oliveira Andrade, número 770, no bairro Tocantins, no ginásio Arena CFA. Bairro Tocantins vai estar em festa, hein? E tem patrocínio aí dessa turma abençoada dos comércios e o apoio da Estrela FM, cobrindo os eventos aí, praticamente todos os dias, né, Marcos? A gente vai estar lá, mandando esses flash ao vivo para o programa Encontro Gospel. Vai ser benção. Esse mês de julho e setembro vai ser benção, gente. Marcos Dantas, então, vamos entrar na oração então, né? Vamos sim, e desde já, né, eu queria agradecer a presença de vocês que aceitaram o convite, né, e as portas vão estar abertas para vocês. Amém. Glória a Deus. Estou com você, João Vitor. Glória a Deus. Primeiramente, nós que agradecemos. Estar aqui falando da palavra do Senhor, do amor de Deus para as nossas vidas, é sempre um prazer muito grande. Amém? Vamos estar fazendo uma oração agora. E eu, juntamente com você, vou estar orando. Vou estar orando pelas pessoas que deixaram os nomes aqui, né? E por você também que está aí ouvindo a rádio Web Estrela FM. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus e poderoso Pai, Senhor Jesus Cristo, é do alto da Tua glória, Senhor, que eu clamo agora. Aleluia. Pai, o Senhor já nos falou grandiosamente nesta noite, Senhor Jesus Cristo. O Senhor já usou o Teu servo para falar conosco, meu Deus, e deixou a Tua ordenança: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe que o Senhor abriu essa porta, meu Deus, para esta rádio. Oh, Senhor Jesus Cristo, é para a pregação, Senhor, é para levar a mensagem, Senhor Jesus Cristo, é para semear o Evangelho. Senhor, e eu tenho certeza que essa palavra chegou aos corações de pessoas, Senhor. Pai, eu te peço agora, assenta no coração dessas pessoas, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus Cristo, o Teu amor insondável, Senhor, que as pessoas possam reconhecer o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, eu oro agora, Senhor Jesus Cristo, por essas pessoas que pediram oração, Senhor. Eu não conheço nenhuma delas, Senhor Jesus Cristo, mas eu sei que se elas estão orando, elas estão pedindo oração, Senhor Jesus, é porque elas estão precisando de Ti, estão sedentas de Ti, Senhor Jesus. Oh, Pai eterno, eu clamo, Senhor Jesus, pelo Teu sangue, meu Deus. Vai, meu Deus, quebrando todos os laços do maligno, Senhor. Vai, meu Deus, repreendendo, Senhor, todas as setas, os dardos inflamados do maligno contra a vida, meu Deus, dessas pessoas. Oh, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, fortalece a fé, meu Deus, daqueles, Senhor Jesus, que ainda estão buscando a Tua palavra, que ainda, Senhor Jesus Cristo, insistem na Tua obra, Senhor. Esteja fortalecendo a vida deles, Pai, que o maligno não tenha poder, Senhor. Cubra-os com Teu sangue poderoso, oh, Senhor Jesus Cristo, e opera o milagre da salvação, Senhor Jesus, que é o milagre que nós queremos ver. Que almas, Senhor, possam se render verdadeiramente ao Teu santo e poderoso nome. E para a Tua honra, para a Tua glória, eu clamo agradecendo a Ti. Amém e amém. Glória a Deus.